Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 276 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 896-A, 896-B e 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito do recurso de revista. Neste sentido, nos diz o artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho que o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Portanto, quando da análise pelo Tribunal Superior do Trabalho no recurso de revista, a turma examinará se aquele recurso de revista tem a capacidade de oferecer transcendência com relação aos seus reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Nos diz ainda o artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 1º, que são indicadores de transcendência, entre outros, aqui explicando que os indicadores alinhavados pelo parágrafo 1º não trazem em si uma situação fechada, um rol taxativo, mas sim uma possibilidade de haver a transcendência nestes casos previstos no parágrafo 1º, podendo haver, entretanto, outros que podem igualmente ser considerados como indicadores desta transcendência. Portanto, são indicadores de transcendência, entre outros. Transcendência econômica, o elevado valor da causa. Aqui, antes de estudarmos especificamente cada uma das hipóteses que o artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho previu em seu parágrafo 1º como indicadores de transcendência, é importante dizer que não basta apenas e tão somente a parte recorrente indicar a existência da transcendência nestes valores,
mas ela tem a necessidade de explicar por que há, por exemplo, a transcendência econômica naquele recurso de revista. Portanto, o parágrafo 1º, ao nos dizer que são indicadores de transcendência, entre outros, o inciso 1º, a transcendência econômica, o elevado valor da causa, não quer dizer que toda vez que o elevado valor da causa seja indicador de transcendência. É preciso que a parte recorrente faça com que a turma do tribunal ou o relator escolhido decida que realmente há a transcendência econômica para aquele recurso de revista. Uma das maneiras mais eficientes de demonstrar que existe o elevado valor da causa, transformando o recurso de revista como portador de transcendência econômica, é indicar especificamente que o valor da causa é tanto e que ele representa, em face do salário recebido pelo empregado durante a sua prestação pessoal de serviços, muitas vezes aquele valor percebido pelo obreiro. Então, o valor da causa em relação ao quanto que percebia o trabalhador sendo ele muito mais elevado, é sim indicador de transcendência econômica. Por outro lado, pode-se ainda argumentar que aquele valor destinado à causa representa várias vezes o salário mínimo nacional, que é a base de praticamente 90% dos salários pagos aos trabalhadores em território nacional. Portanto, essa colocação do salário mínimo em relação ao valor da causa também pode explicar a existência da transcendência econômica. Essa regra de explicar o porquê há indicadores de transcendência no recurso de revista vale para todas as espécies de transcendência que nós vamos continuar a estudar, que estão previstas nesse parágrafo 1º do artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua a nos dizer o parágrafo 1º do artigo 896-A consolidado, desta feita em seu inciso 2º, que há transcendência política quando existe o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Então, quando houver o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, repetimos, quando a parte demonstra cabalmente o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, será considerado portador de transcendência política o recurso de revista em análise. Continua a nos dizer o artigo 896-A, em seu parágrafo 1º, desta feita em seu inciso 3º, que haverá transcendência social quando a postulação
pelo reclamante recorrente for de direito social constitucionalmente assegurado. Portanto, se o cerne do processo judiciário eletrônico do trabalho que está sendo analisado e que foi construída a situação do mesmo pelo acórdão recorrido, houver postulação pelo reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado, haverá também a transcendência no recurso de revista desta feita sob a pecha de transcendência social. Continua a nos dizer o artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 1º, desta feita em seu inciso 4º, que haverá transcendência jurídica quando houver a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Então, toda vez que o recurso tratar de uma questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, ou seja, uma questão que ainda não está sedimentada no âmbito dos tribunais regionais ou mesmo do Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, o recente tema 1232 da Tábua de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da inclusão de empresa que não participou da fase de conhecimento na fase de execução e da possibilidade de implantação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, adotando, neste sentido, a teoria maior que anteriormente não fazia parte da matéria trabalhista a respeito do tema. Portanto, o Supremo agora admite, com o tema 1232 da Tábua de Repercussão Geral do Supremo, a inclusão de empresa que não participou da fase de conhecimento, negando esta possibilidade, e da execução na fase de execução. Portanto, aquela empresa que não participou da fase de conhecimento não pode ser trazida ao processo na fase de execução, devendo o reclamante sempre apresentar na sua peça de inauguração, na sua petição inicial, todas as empresas que participarão do processo e figurarão no polo passivo da ação, não podendo mais haver a inclusão na fase de conhecimento de empresa que não participou, na fase de execução da empresa que não participou da fase de conhecimento. E também sedimentou a possibilidade da adoção da teoria maior do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes não adotada, já que a Justiça do Trabalho adotava a teoria menor simplesmente. Então, agora há a possibilidade de adotar a teoria maior no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, essa questão, por exemplo, é uma questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Portanto, todo aquele recurso de revista que tratar sobre esse tema
será portador de transcendência jurídica. Continua a nos dizer o artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 2º, que poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Portanto, o relator monocraticamente, ou seja, por si só, sem a presença de nenhum outro ministro, poderá denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo dessa decisão para o colegiado. Aqui cabe também um parênteses para explicar que a decisão sobre a existência ou não de transcendência no recurso de revista é privativa do Tribunal Superior do Trabalho, não podendo, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho negar seguimento ao recurso de revista por este não portar transcendência em sua composição. Então, essa situação de decidir se há ou não a transcendência no recurso de revista é privativa do Tribunal Superior do Trabalho, podendo o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, podendo a parte aforar agravo dessa decisão para o colegiado, ou seja, poderá agravar a parte que teve seu seguimento ao seu recurso de revista negado, agravar dessa decisão para o colegiado, ou seja, para a turma em sua composição colegiada, à qual pertence o relator. Então, haverá, portanto, a possibilidade do agravo dessa decisão denegatória de seguimento ao recurso de revista para a turma a que pertence o relator, no caso em que ele, monocraticamente, decidiu que o recurso de revista não demonstra transcendência necessária. Voltando sempre a dizer que esta situação é privativa do Tribunal Superior do Trabalho e, portanto, não cabe ao Tribunal Regional do Trabalho decidir se o recurso de revista tem ou não transcendência. Continua a nos dizer o artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 3º, que em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Normalmente, o Tribunal Superior do Trabalho defere a sustentação oral pelo prazo de 10 minutos. Embora o parágrafo 3º do artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho determine o prazo de 5 minutos em sessão, normalmente os relatores ou os participantes da turma costumam deferir sustentação oral por 10 minutos. Essa situação ela vai ocorrer quando houver agravo da decisão monocrática para o colegiado e na sessão de julgamento poderá haver, portanto, a sustentação oral sobre o tema pelo advogado que representa a parte recorrente.
Nos diz ainda o artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 4º, que, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Portanto, se o colegiado mantiver o voto do relator quanto à inexistência de transcendência do recurso, será lavrado o acordo com fundamentação sucinta, portanto, resumido, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Então, havendo a manutenção do voto do relator, a decisão fundamentada constituirá decisão irrecorrível no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 896-A, desta feita em seu parágrafo 5º, que é irrecorrível a decisão monocrática do relator, que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Se o caso for de um agravo de instrumento em recurso de revista, ou seja, aquele agravo que tem a obrigação, o mote de destrancar o recurso de revista que fora indeferido seu segmento pelo Tribunal Regional, portanto, a parte agravou de instrumento em recurso de revista, se a decisão monocrática do relator tiver lugar nesse tipo de recurso, agravo de instrumento em recurso de revista, ele decidir que não há a transcendência no recurso de revista, essa decisão não será recorrível e, portanto, não poderá haver o agravo que nós vimos com relação ao parágrafo 2º deste artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que acabamos de estudar nesta mesma aula desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nos diz ainda o artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 6º, que o juízo de admissibilidade do recurso de revista, exercido pela presidência dos tribunais regionais do trabalho, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Portanto, esse parágrafo 6º veio a corroborar a informação que nós antecipamos de que o juízo de admissibilidade do recurso de revista, a ser exercido pela presidência dos tribunais regionais do trabalho ou a quem esta presidência determinou a competência para tal, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não podendo abranger o critério da transcendência das questões nele veiculadas, porque esta situação, como já vimos, pertence exclusivamente ao Tribunal Superior do Trabalho.
Nos diz o artigo 896-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que aplica o seu recurso de revista no que couber as normas da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que é o Código de Processo Civil, relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, conforme os artigos 1036 a 1041 daquele Códex. Portanto, nos diz o artigo 896-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que aplica o seu recurso de revista no que couber as normas do Código de Processo Civil relativas ao julgamento dos recursos extraordinários e especial repetitivos. Nos diz o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, que quando houver multiplicidade de recursos de revista, fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros desta seção ou das turmas do tribunal. Portanto, quando houver vários recursos de revista fundados no mesmo tema, a questão poderá ser destinada à seção especializada em dissídios individuais ou mesmo ao Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, por decisão da maioria simples, ou seja, metade mais um dos seus membros, e mediante o requerimento dos ministros que compõem a seção especializada. Portanto, se um dos ministros que compõem a seção especializada fizer um requerimento para que aqueles recursos fundados em idêntica questão de direito sejam destinados à seção especializada em dissídios individuais ao Tribunal Pleno, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção especializada, ou mesmo das turmas do tribunal, poderá o caso ser destinado ao Tribunal Pleno ou à seção especializada do Tribunal Superior do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 1º, que o presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno sob o rito dos recursos repetitivos. Portanto, o presidente da turma ou da seção especializada que tiver indicação dos relatores a respeito da controvérsia de recurso repetitivo afetará um ou mais recursos, ele poderá escolher um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno
para serem analisados sob o rito dos recursos repetitivos, e essa decisão se aplicará a todos que tiverem a mesma matéria em seus corpos. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 2º, que o presidente da turma ou da seção especializada que afetar o processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma ou de seção especializada que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento em conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão geral da questão. Portanto, o presidente da turma ou da seção especializada que afetar o processo para julgamento sobre o rito de recurso repetitivo deverá comunicar aos demais presidentes de turma ou de seção especializada do Tribunal Superior do Trabalho que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. Então, neste sentido, os presidentes de turma ou seção especializada também poderão indicar processos para serem julgados em conjunto quando houver afetação do processo sob o rito dos recursos repetitivos. Então, cada um dos presidentes de turma ou de seção especializada poderá também destinar ao julgamento único aqueles processos que eles entenderem serem portadores também de matéria repetitiva e que poderão ser julgados como recursos repetitivos, uniformizando como é justamente a função do Tribunal Superior do Trabalho, como já vimos em nossas aulas anteriores, de unificar a jurisprudência sobre determinados temas. Então, vão ser todos os processos que forem afetados pelo presidente de turma ou seção especializada para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, acompanhados de todos aqueles indicados também pelos presidentes de turma ou seção especializada do Tribunal Superior do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 3º, que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados, como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, quando houver esta afetação, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará a todos os presidentes dos tribunais regionais do trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados, como recursos repetitivos, até que o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho venha a lume. Então, haverá a interrupção, a suspensão de todos os recursos em âmbito nacional presentes
ante os tribunais regionais do trabalho que tratem de casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, e esta suspensão perdurará até que o Tribunal Superior do Trabalho apresente pronunciamento definitivo a respeito das matérias afetadas. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 4º, que caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, ao receber aquela informação, aquela determinação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o presidente do tribunal, caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos repetitivos, representativos daquela controvérsia, e encaminhá-los ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspenso todos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho a respeito daqueles recursos considerados repetitivos. Portanto, ele escolherá um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhará esses recursos ao Tribunal Superior do Trabalho para que sejam julgados na mesma sessão e em conjunto com os demais já afetados como recursos repetitivos pelo Tribunal Superior do Trabalho, e com relação àqueles que não forem encaminhados, ficarão suspensos até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho a respeito daqueles recursos repetitivos. Continua a nos dizer o artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 5º, que o relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto a controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo. Portanto, o relator do Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão nacional de todos os recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 6º, que o recurso repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno e a um ministro revisor. Portanto, os recursos repetitivos serão distribuídos a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno. Portanto, só poderão ser distribuídos a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno e a um ministro revisor. Portanto, neste caso, o recurso repetitivo terá um relator e um ministro revisor. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 7º, que o relator poderá solicitar
aos tribunais regionais do trabalho informações a respeito da controvérsia a serem prestadas no prazo de 15 dias. Portanto, quanto o relator entender a existência da necessidade de solicitar aos tribunais regionais do trabalho informações a respeito da controvérsia, o fará sendo deferido o prazo de 15 dias úteis aos tribunais regionais do trabalho para prestarem estas informações ao relator dos processos afetados como recursos repetitivos. Nos diz ainda o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 8º, que o relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, o popular amicus curiae, ou seja, o amigo da corte, poderá ser admitido sempre que houver interesse de pessoa, órgão ou entidade na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma prevista no Código de Processo Civil, a Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Portanto, é possível que o relator admita, não é uma obrigação, é uma possibilidade. Portanto, o termo poderá, neste caso do parágrafo 8º do artigo 896-C da Consolidação das Leis, é uma faculdade. Portanto, o relator poderá também indeferir a manifestação de pessoa ou órgão ou entidade com interesse na controvérsia, quando entender que isso não é necessário ou não é possível, mas se ele admitir, pode admiti-lo, inclusive, apenas e tão somente como assistente simples, na forma do Código de Processo Civil. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 9º, que recebidas aquelas informações que nós estudamos no parágrafo 7º, que o relator determina aos tribunais regionais do trabalho, e se for o caso, após cumprido o disposto no parágrafo 7º, quer dizer, após cumprido a situação das informações a respeito dos processos afetados e da controvérsia propriamente dita, terá visto o Ministério Público pelo prazo de 15 dias úteis. Portanto, recebidas as informações, e se for o caso, portanto, não é toda a hipótese que o Ministério Público terá vista pelo prazo de 15 dias, é preciso que o Ministério Público tenha interesse naqueles temas a serem debatidos nos recursos repetitivos. O relator dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 15 dias úteis. Continua a nos dizer o artigo 896-C, seletista, desta feita em seu parágrafo 10º, que é transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros,
o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no tribunal pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. Aqui cabe uma observação que, em face da instauração do processo judiciário eletrônico do trabalho, não há mais a necessidade de remessa de cópia do relatório aos demais ministros, porque eles terão acesso imediatamente com a inclusão deste relatório no processo judiciário eletrônico do trabalho. Então, eles terão a vista direta destes relatórios dos demais ministros, não havendo mais a obrigação de remeter-se cópia a esses ministros. E, portanto, após a inclusão desse relatório no processo judiciário eletrônico do trabalho, com vista do mesmo aos demais ministros, o processo será incluído em pauta da sessão especializada no tribunal pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. Portanto, aqueles recursos afetados como repetitivos terão preferência sobre os demais feitos para julgamento. Diz o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 11º, que, publicado o acórdão no Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, haverá denegação de seguimento a todo aquele recurso de revista que foi afetado como repetitivo após publicado o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, quando o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho vai ser o mote para seguimento ou não dos recursos de revista, desde que as hipóteses do acórdão recorrido coincidirem ou não com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho. Nessa hipótese de haver essa comunhão de entendimentos do acórdão recorrido com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho, terá seguimento denegado o recurso de revista. Se não, o seguimento será permitido. Ou, nos diz o inciso 2º desse parágrafo 11º do artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, serão novamente examinados pelo Tribunal de Origem na hipótese do acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria. Portanto, no caso de haver congruência de entendimento entre o acórdão recorrido e o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, vai haver a quebra do segmento, a denegação do segmento ao recurso de revista. Mas se houver divergência entre o acórdão recorrido e a
orientação do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido serão novamente examinados pelo Tribunal de Origem, na hipótese para que os recursos de revista tenham ou não seguimento após essa análise, quando houver divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do Tribunal Superior do Trabalho, no caso desses recursos repetitivos a respeito da matéria. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 12º, que na hipótese previstas no inciso 2º do parágrafo 11º deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de Origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista. Portanto, se após a reanálise do recurso de revista, o Tribunal de Origem mantiver a decisão divergente, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista para fins de encaminhá-lo ou não ao Tribunal Superior do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 896-C, desta feita em seu parágrafo 13º, que caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contém a questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará ao conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. Portanto, ainda que haja com relação à questão afetada e julgada sob o rito de recursos repetitivos, se o recurso, se houver matéria constitucional nesta afetação, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não impedirá que a parte interponha recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional. O que não poderia haver é sobre as demais questões não constitucionais já definidas pelo Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, porque só cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal sobre questão constitucional. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 14º, que aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até pronunciamento definitivo da Corte, na forma do parágrafo 1º do artigo 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que é o Código de Processo Civil. Então, quando houver multiplicidade de recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho,
esse tribunal aplicará o procedimento previsto no artigo 543b do Código de Processo Civil, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia, portanto, serão recursos extraordinários, repetitivos, e encaminhá-los ao Tribunal Superior, ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até que haja o pronunciamento definitivo da Corte Magna Judiciária Brasileira. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita, em seu parágrafo 15º, que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os tribunais regionais do trabalho e os presidentes da turma e da seção especializada do tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal até o seu pronunciamento definitivo. Portanto, no caso de haver a seleção de alguns recursos extraordinários sob a égide da mesma matéria afetada, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar, quer dizer, é uma faculdade, não é uma obrigação, aos tribunais regionais do trabalho e a todos os presidentes das turmas e da seção especializada do tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal até que aquela Corte Superior do Poder Judiciário se pronuncie definitivamente a respeito da matéria. Continua a nos dizer o artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 16º, que a decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sobre os ritos dos recursos repetitivos. Portanto, poderá haver a oportunidade da parte com relação à decisão firmada em recurso repetitivo, comprovar que aquela situação de fato ou de direito de seu processo é distinta das presentes nos processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Então, comprovada pela parte que a situação de fato ou de direito de seu processo é distinta das presentes no processo julgado sob o rito de recurso repetitivo, a decisão firmada não será aplicada àquele caso. Continua a nos dizer o artigo 896-C consolidado, desta feita em seu parágrafo 17º, que caberá a revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. Portanto, se houver alteração da situação econômica, social ou jurídica, para que haja
respeito à segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, caberá a revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado, ou seja, estabelecer normas para que seja possível a revisão da decisão firmada, alterando-se as decisões anteriores que estavam sendo aplicadas aos recursos repetitivos até então. Então, havendo essa modificação, o Tribunal Superior do Trabalho poderá promover revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos e apresentar, inclusive, modulação para que essa revisão seja aplicável aos processos atingidos. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 276 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.